E aí, eu trago essa pergunta agora para você, Otávio. Eu queria entender melhor como é que isso funciona na prática, assim, tipo, estou lá, triste, paradona, desesperada, entendendo, gente, tá tudo muito complicado, tá tudo muito ruim, tá tudo muito difícil, o mundo tá muito complicado, meio depressiva. Como que um ajuste frequencial, né, me ajuda a vibrar de forma positiva? Assim, que mecanismo é esse que acontece? Tudo são frequências, né? Então, nossa emoção também vibra numa frequência específica. E, ao mesmo tempo, o nosso cérebro também vibra numa frequência específica. E essa jogada da frequência que o cérebro está e a frequência que a emoção está, determinam muita coisa na vida. Porque quanto mais elevada a sua frequência cerebral, se ela estiver equalizada, maior a sua capacidade de concretizar no seu mundo aquilo que você sente. E quanto mais elevada a sua frequência emocional, mais leve a emoção, mais positiva. Então, o que acontece? Você tem uma frequência cerebral altíssima, mas o seu sentimental, a emoção, tá lá embaixo, você é aquela pessoa que só atrai coisa ruim na sua vida. Sim. Né? Por isso, o cuidado que a gente tem que ter quando a gente está desenvolvendo as pessoas na parte extrasensorial, para que elas desenvolvam em paralelo o nível consciencial, para ter noção do que elas estão vibrando internamente. Né? Então, o que é, por exemplo, a epigenética? São sentimentos, emoções fortes que você tem, marcantes, que causam reprogramações ali na sua genética. Né? Eu acho isso ainda um pouco grosseiro na visão dos geneticistas. Um dia a gente fala sobre isso, mas é mais ou menos assim. É porque eu não acredito que seja totalmente assim, mas mais ou menos assim, reprograma, você tem registros emocionais que te marcam. Aquilo traz uma frequência que é de uma vibração que você sentiu. A frequência sonora é a mesma coisa, ela te coloca numa vibração de uma sensação positiva. Então, por exemplo, vamos separar 3 frequências sonoras, 3 tipos de tecnologias. Solfejo. Solfejo é um som emitido ali continuamente, né, numa frequência específica. Ele vai puxar a vibração do seu corpo e do seu campo do tórax, ali da sua parte cardíaca, para aquela frequência emocional. Então, por exemplo, você está escutando um 528, ele está bem próximo ali da frequência do amor, aquilo te eleva. Então, se você está triste, está mal, puxa a sua emoção para cima. Isso é um solfejo. Tecnologia binaural é o quê? Você tem um som do solfejo, que é a frequência básica, como se fossem 2 solfejos, um no ouvido direito, um no esquerdo. A diferença entre esses 2 sons de frequência vai gerar uma outra frequência. Então, por exemplo, eu tenho 140 Hz em um, 180 no outro. Ou seja, a diferença é 40. Então, dentro do meu cérebro vai entrar uma frequência de programação de 40 Hz para o cérebro, que é diferente do que está vibrando para o corpo. E tem a terceira tecnologia, que é a isocrônica, que eu particularmente adoro, que aí é você pegar um som e colocar uma intermitência ali no meio que cria outra frequência. Então, por exemplo, eu posso pegar um solfejo de 528, que é aquele som, né, do 528, e eu crio uma intermitência ali numa frequência, deixa eu ver, de 23 Hz. Dentro do 528. Então, o que eu estou fazendo? Aí são 2 tecnologias, eu acho isso sensacional. Uma mexe com o seu emocional e com o seu corpo e puxa ele lá para cima, para a frequência de transformação, milagre, reprogramação de DNA. E o 23 Hz, ele mexe com a energia kundalínica da pessoa, coloca ela em espiral e faz uma série de coisas. E mexe e sobe a frequência cerebral da pessoa para 23 Hz. Então você está fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Né? Então, assim, depende do que você quer fazer. Que é uma alquimia, é igual uma receita de cozinha, gente. Mexer com frequência sonora é igual uma receita de cozinha. Você vai mexendo com as bases de solfejo, você vai alterando coisas diferentes, né? E você mexe, por exemplo, com a frequência do isocrônico ali no meio, que aí você está mexendo com a frequência cerebral da pessoa, colocando em níveis diferentes. Você pode colocar num nível que vai mexer com terceira visão, você pode colocar, até tem as que eu mais uso aqui, uma na ressonância Schumann, uma para mexer com a pituitária, tem várias que eu vou colocando assim, intermitentes assim no meio. E volto para o solfejo, né? Porque eu gosto de deixar a pessoa numa base. Então, assim, depende é igual um tratamento que você está fazendo com uma pessoa, né? Você coloca uma primeiro e às vezes você vai seguir com outras depois, né? Eu vejo que a Juliana ela tem uma sequência dela, né? Não seria o que eu vou falar da sequência dela aqui, mas para mim, quando eu vejo,
eu nunca vi explicar sobre a sequência dela, mas quando eu vejo, tem uma lógica profunda na sequência dela. Né? De maneira simples para mim, o que ela faz? Ela limpa a pessoa primeiro para ela ter condições de trabalhar as outras coisas depois. E eu acho sensacional, porque quando você está todo contaminado, todo poluído, gente, você vai ter mais dificuldade de ressonar com outras coisas, porque você está cheio de toxina. Exatamente. Né? E os nossos parceiros, inclusive, a primeira coisa que eles falam para a gente é para a gente baixar as toxinas. E quando a gente baixa as toxinas, depois é que eles alimentam com a gente com outras coisas. Eles sempre falaram isso com a gente. E quando eu vejo a metodologia dela, eu falo, gente, é totalmente compatível com o que os nossos parceiros passaram pra gente. Assim, não tem incongruência nenhuma ali. Eu acho isso sensacional. Exatamente. Né? Mas, acho que eu respondi a pergunta, falando muito aqui até. Respondeu sim, mas eu queria acrescentar um tijolinho aqui com a Juliana. Como é que você vê isso na sua prática? Porque o Otávio colocou um negócio muito legal, que a gente vê assim, isso está nas frequências sonoras, mas isso está em todo o seu discurso, em todas as suas técnicas, né? Precisamos desintoxicar o corpo, a mente e as emoções para se preparar para o que aconteceu e para o que está por vir. Em relação às frequências sonoras, como é que você tem colhido isso na prática com as pessoas? O que elas têm relatado para vocês? Deve ter os casos assim, dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça. Devem ter os casos de não dou conta, não dou conta, não dou conta. E os casos que, cara, mudou o jogo para mim. Como é que tem sido para ti? Não, isso é o mais legal, porque, na verdade, eu já trabalho com isso há muito tempo, só que, obviamente, eu fui evoluindo, né? Então, eu tive conhecimento das frequências como tratamento, mais ou menos em 2014, quando fui fazer uma pós-graduação de distúrbio do sono. E aí foi quando eu comecei a entender o básico, né? Alfa, beta, teta, enfim, gama. E aí, e nos tratamentos, né, eu tive ali contato com um aparelho de TENS, que é aquele aparelho que dá, que emite eletricidade, né, eletromagnetismo, com as frequências embutidas num pendrive. Aí eu falei, nossa, o TENS eu já conhecia, mas esse pendrive com frequência, como assim? Aí era um maestro que tinha feito aquilo. E aí, depois que eu tive conhecimento disso, foi 2014, por aí eu fiquei louca com o negócio. Eu falei, não, isso daí, porque eu comecei a ver resultado na clínica. Então, eu vi resultado quando essas frequências eram emitidas no campo, né? Não só no local doloroso, no local, ou mesmo que a gente chama de campo interferente. E aí eu falei, bom, então o áudio, com certeza, vai fazer sentido. E foi aí que eu parti para o áudio. E no áudio fazia total efeito também. Eu falei, gente, então eu já tenho esse feedback dos pacientes já de um tempo, com até ronco, com hiperpneia, com despertares, né, durante o sono, enfim, diversos tipos de distúrbio de sono e dor crônica. E aí, de uns tempos para cá, que eu comecei a ficar mais ainda, né, focada nas frequências, que hoje eu já trabalho com ela em todos os sentidos, né? Tanto aromaterapia, com luz, com tudo, até mesmo com injeções frequenciais. Eu trabalhava mais antes, hoje eu já estou evitando um pouco mais por conta da questão da contaminação generalizada, né? Não que tenha, né? Mas eu evito. Então, hoje o que eu tenho de feedback na Arca, que dessa forma tão básica eu ainda não tinha feito, né? Assim, entregar para milhares de pessoas aquela básica mesmo, sem ter um projeto, que nem o Otávio falou, né? Sem ter aquela coisa mais, um pouco individualizada, né? Então, o que eu estou tendo agora, realmente estou muito, muito feliz, porque são crianças, o que eu mais tenho recebido, crianças autistas, que estão melhorando mesmo. Esse pseudodiagnóstico que agora que começou, né, de autismo do adulto, pós envenenamento, digamos assim, desculpa a palavra, autismo do adulto tem tido diagnósticos, sei lá, não era comum, né? Agora todo mundo é autista. Isso é muito louco, né? E essas pessoas que receberam esse diagnóstico do adulto já não estão mais com nenhum sintoma do autismo do adulto. As dores de cabeça, falta de concentração, falta de memória,
muita coisa, muita coisa. Poxa, gente, que legal esse corte, né? Mas, ó, tem muito mais na live que aconteceu com o Otávio e com a Juliana. Então, clica aqui, ó, para você assistir na íntegra esse conteúdo. E se você gosta do Otávio Reis, tem uma série muito legal, que é o Mais Leve, Mais Feliz, que foi feita e idealizada com ele. Clica aqui para você assistir.